Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Todas as quintas-feiras estamos aqui para debater com você o importante mercado da comunicação e do marketing. O marketing é importante para todas as empresas. Marketing não é um departamento, e sim uma cultura de gestão. Por isso buscamos trazer toda semana assuntos que possam ajudar a sua empresa a desenvolver essa cultura de investimento nesta área tão importante. Semana passada tratamos de um tema muito importante, o marketing de conteúdo. Vimos como ele é importante para as empresas nos dias de hoje e falamos também um pouco sobre branded content e sobre inbound marketing, pois essas disciplinas acabam permeando o universo do conteúdo. Mas o que é esse tal de inbound marketing? Nova terminologia e ferramenta que vem sendo muito buscada e estudada pelos profissionais de marketing. Já falamos aqui diversas vezes que o mundo mudou. São muitas marcas, muito conteúdo e informação. E o poder da escolha da audiência está na mão do consumidor, que hoje escolhe o que quer ver, o que quer ouvir e ler. Passamos então a falar em atrair consumidores, gerar leads, relacionamento, fazer uma marca tornar-se uma love mark. Mas uma coisa não muda, o foco em resultado. E resultado, via de regra, são vendas. E como fazemos para aumentar as vendas das empresas? Essa é uma das grandes promessas do inbound marketing. Na cadeira cativa das agências do ABC, recebo hoje Neviton Santana, sócio-diretor e diretor de planejamento criativo da agência Dotcase, sediada em Ribeirão Pires e vem trabalhando forte com este conceito de inbound marketing. Neviton, obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente já estava para a semana passada, né? Talvez a gente falar sobre isso. Muito legal a Dotcase estar aqui, participando mais até das coisas que a gente tem feito. Obrigado por ter vindo. Obrigado, agradeço a você, Bonetti. Boa noite, Hugo. Boa noite aos telespectadores e muito bom estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem estudando aí já há alguns anos. Muito legal. E na outra ponta recebo Hugo Santos, sócio-diretor da empresa Palestras e Conteúdo e que tem um foco direto em gerar vendas e, claro, com o uso do inbound marketing. Hugo, obrigado por ter vindo. A gente acabou se conhecendo aí por meio do Vinícius. Um abraço aí ao Vinícius da Agência Incandescente, que nos ajudou a trazer um profissional que tem trabalhado muito com isso. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, é um assunto tão intenso e as pessoas estão buscando tanta informação sobre ele, né? Então é um barato poder falar sobre ele. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal. Bom, e você sabe que você também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou opinião sobre o tema. Vivi, boa noite, tudo bem? Como foi de semana? Pronto aí para o feriado? Boa noite, Vanete. Boa noite aos convidados. Tudo certo para o feriado, graças a Deus. Bom, a gente está... Como você sabe, você pode participar do nosso programa, só enviar um e-mail para o abcdacomunicação@tvmaisabc.com.br, pelo nosso WhatsApp com o número 972335094. E agora também, além de você poder assistir a gente pelo nosso site, você pode entrar lá e lá embaixo já vai ter um campo para você fazer sua pergunta. Bom, vamos falar sobre os prêmios de hoje. Você vai concorrer a um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, o nosso almoço no Tantra ABC, o kit especial do ABC da Comunicação, e o livro de hoje, Manual de Prioridades do CEO. Vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Participe, é muito importante que a gente possa debater sobre esse tema que os empresários aí estão loucos querendo saber sobre isso. Bom, mas antes de a gente falar sobre inbound marketing, a gente sempre, todas as quintas-feiras, conhece as agências do ABC. Eu estava computando hoje, Hugo, são 275 agências. E hoje eu tive uma notícia muito bacana, me ligou uma agência de São Paulo que está mudando para o ABC. Ela optou pelo ABC e ligou, quer fazer um barulho quando chegar aqui, uma surpresa em breve aí. E eles nos ligaram lá no ABC da Comunicação para dizer mais uma agência no ABC, agora fazendo o caminho inverso, vindo de São Paulo para cá, o que é muito legal. E a gente quer trazer um pouco da história das agências aqui do Grande ABC. Neviton, quero que você conte um pouco da Dotcase, já tem um tempo aí de estrada, sim. Né? E eu queria que você contasse um pouco até dessa mudança que teve aí, focando também no inbound marketing, nesse posicionamento. Bom, sim, é uma mudança bem recente, porém a Dotcase ela tem 7 anos, é uma criança ainda, né? Uma criança, e nós começamos basicamente como uma produtora, e como a grande maioria das agências, as pequenas agências começam, a gente começa aí como aquele perfil quase praticamente de freelancer, né? Onde nós atuamos com alguns pequenos clientes e eu vim de agências de publicidade. O meu sócio, o Clayton, ele trabalhou comigo em agência e depois cada um foi para o seu lado. Eu continuei nas agências de publicidade,
ele trabalhou em empresas de tecnologia, pois ele é desenvolvedor, e nós acabamos por pegar alguns projetos para alguns pequenos clientes, né? Nessa época a gente ainda estava desenvolvendo um trabalho paralelo, e nesse processo surgiu algumas oportunidades para alguns clientes interessantes. Então, o grande primeiro cliente que nós tivemos foi a Mafre Seguros, e nessa época eram praticamente três pessoas, eu, o meu sócio, o Clayton, e um funcionário. E foi interessante porque como é que a gente conseguiu pegar uma multinacional Do para fazer tamanho da Mafre, do tamanho da Mafre, para fazer um projeto qualquer, né? Uma coisa importante. E nessa época, como nós começamos como uma produtora, nós fizemos basicamente trabalhos de desenvolvimento voltados para a intranet. Nós temos um know-how muito grande com tecnologia, com sistemas. Até por causa do teu sócio, né? Dessa parte do desenvolvedor. Né? E nós fizemos um trabalho bem bacana com eles de intranet, alguns projetos. Na época até teve um case bem interessante que nós fizemos para eles. Ainda não existia o Google Forms. E nós criamos um projeto onde você poderia criar formulários para pesquisa, e essas pesquisas eram utilizadas para fazer auditorias internas. E esse projeto foi bem legal porque trouxe um resultado bem interessante para a Mafre, pois eles acabaram por implementar isso em toda a América Latina, onde a Mafre estava presente. Então esse foi um primeiro grande case que nós tivemos. A partir disso a gente teve um outro grande cliente logo de cara também bem interessante, que foi o Santander Universidades. Nós desenvolvemos um projeto que durou cerca de um ano, um concurso cultural voltado para professores acadêmicos que implementavam o conceito de sustentabilidade nas aulas. Esse projeto durou um ano todo, e esse projeto nós implementamos o desenvolvimento do website, todo o processo para fazer a curadoria e avaliação dos projetos que eram cadastrados, e também todas as peças de comunicação. E aí, a partir desse primeiro projeto, nós conseguimos e começamos a fazer trabalhos voltados para marketing, para comunicação em si. Ainda não com planejamento, grande parte dos projetos eram de desenvolvimento. Vinha da parte da tecnologia, né? Isso, da parte de tecnologia. Eu mesmo, a minha formação vem de design, porém, mesmo eu também tenho um conhecimento bem vasto com relação a desenvolvimento. Então, eu consigo dialogar muito facilmente com desenvolvedores, programadores. Então, isso nos deu uma base muito sólida para trabalhar, e esse projeto para o Santander nos abriu as portas para pegar um cliente bem interessante também, que foi a Universa, que é o braço educacional do Santander Universidades. Nós já atendemos aí o Santander Universidades e a Universa há cerca de 3 anos, desenvolvendo peças de comunicação, diversos projetos que eles fazem durante o ano todo, que incluem marketing, que incluem um planejamento estratégico bem interessante aí. E aí, a partir disso, começou a vir outros clientes. Durante todo esse tempo, nós atuamos muito com algumas outras agências. Então, por nós termos esse braço de produção, nós tivemos muitos clientes que vinham que eram agências que terceirizavam o seu Até acho que no processo de começo, né, produção. dessa parte da área de tecnologia, muitas agências de comunicação viam a importância de atuar dentro da área da internet, de tecnologia, mas não tinham expertise para isso, né? Exatamente. E acabava tendo muita parceria com as agências digitais, que depois foram fazendo parte e sendo adquiridas pelos grupos, mas muita parceria com as agências digitais. Isso, como elas não tinham braço digital, elas acabavam por contratar empresas terceiras. E nós trabalhamos, até hoje, nós ainda temos alguns parceiros, que são agências full service, agências de live marketing, agências de propaganda. Só que nós vislumbramos e encontramos a necessidade de ir para um outro caminho, né? Trabalhar somente com produção acaba se tornando, de certa forma, inviável em alguns momentos, né? Porque você vira muitas vezes só o fornecedor e não o só o pensador do fornecedor, negócio, né? E há mais ou menos 4 anos eu já vinha acompanhando o que era o inbound marketing, principalmente pela questão, a empresa HubSpot, que eles são pioneiros, né, na questão do inbound marketing no mundo todo. Até o próprio termo do Gallagher, né? Do Gallagher, isso, né? até De 2005 para 2008, né? Antes mesmo de surgir o termo inbound marketing, o termo vinha, na verdade, veio um termo de marketing de permissão, que é o Seth Godin, né, da 37 Signals, que cunhou esse termo, e a partir disso que começou a se falar mais sobre a ideia de ter a permissão do consumidor, do usuário de internet, para que você pudesse se comunicar com ele, né? Se relacionar ao invés de você tentar empurrar
um produto para ele. E durante todo esse tempo eu vim acompanhando, não dava muita bola, né? A gente vê alguma coisa nova, você acha que não sabe se vai crescer. Só mais um modismo. Só mais um modismo, né? E vim acompanhando, e durante todo esse tempo eu vim estudando. E aí quando a gente achou a necessidade de mudar o modelo de negócios da agência, nós encontramos no inbound marketing uma oportunidade e vimos ainda também que é algo que está embrionário do Brasil. Nos Estados Unidos, isso já acontece há 5, 6 anos. Bom, a gente vai falar muito sobre isso e é uma coisa importante porque, como você falou, é novo aqui no Brasil e tudo que é novo parece que vira meio que uma febre. E a gente vai poder falar muito sobre isso. E agora eu quero que o Hugo apresente um pouco da sua trajetória, fale da Palestras e Conteúdos. Eu achei muito interessante, o Hugo deu uma pesquisada, tem muita parceria para a gente fazer dentro do portal ABC da Comunicação com isso. Vamos lá. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa história aí de palestrar e o inbound marketing, a parte de vendas, que é muito importante. Sim, vamos lá. Como é que surgiu isso, né? Na verdade, a minha carreira ela vem há mais de 20 anos, né? Há quase 20 anos em vendas, marketing e projetos, né? Sempre em áreas técnicas. Então, eu trabalhei com automação industrial durante muito tempo, depois com tecnologia da informação, depois com sistemas de gestão empresarial e sempre atuando em vendas, marketing e um pouco de projetos. Então, na verdade, eu estava na outra ponta, né? Estava na outra cadeira, né? de marketing. Ao longo desse processo, eu sempre palestrei. Eu sempre fiz muita palestra, sempre dei muito curso e tal. Quando chegou aqui, meados de 2012, eu falei, peraí, deixa eu tornar essa ação, essa atividade, uma ação concreta. Um negócio, né? Um negócio, exatamente. E quando a gente fala assim, né, o que você ama fazer, se resolve o problema de alguém, torne um negócio. Daí nasceu a Palestras e Conteúdo. Entendeu? Então, de um lado, ela atende com palestras, cursos e mini-cursos, áreas de comunicação, né? Então, comunicação empresarial, marketing, vendas, algumas outras coisas. Isso é uma coluna, é ali que eu acho que o Vinícius deve ter te comentado, do curso de alta performance em vendas. Que a gente faz. Esse curso é um curso interessante, porque nós pegamos 2 anos e meio de palestras, de diversos assuntos, e condensamos numa trilha de vendas. Porque eu acredito que o vendedor hoje, para ele performar, ele não pode mais se reter aos conhecimentos básicos de vendas. Sim. Ele tem que conhecer de marketing digital, administração do tempo, ele tem que conhecer performance, comunicação e diversos outros assuntos. Daí nasceu a Alta Performance em Vendas, que é um dos carros-chefes da área de palestras, né? E por conta de toda a experiência, nasceu a parte de conteúdo, que é uma agência de marketing de conteúdo. Porque ao longo da minha carreira, como eu trabalhei sempre em empresas técnicas, a minha função era sempre destequinizar o discurso. Porque e aí tem que ser tem que trabalhar muito bem o conteúdo, isso. Né? Exatamente, porque você tem que traduzir aquele conteúdo técnico para algo que esteja alinhado com o público. E você faz um papel muito mais de consultor do que de vendedor. Sim. Entendeu? E aí, então é aí que a Palestras e Conteúdo já nasce naturalmente com esse braço de conteúdo, de formação de conteúdo. Tanto é que boa parte dos meus clientes são empresas ou de automação industrial ou de tecnologia da informação, né? Então, a gente vai para dentro dessas empresas, normalmente empresas com mais de 15, 20 anos de idade, e redescobre o benefício que ela entrega no mercado e comunica, né? Então, a gente tira aquele discurso padrão de empresa de tecnologia, né, que você deve saber muito assim, nós provemos o High Delivery Performance das nossas empresas. Jesus Cristo, fala o que você faz. Uma coisa quando a gente fala, foi importante falar isso, que eu até lembrei de uma coisa que eu mesmo dou em aula quando a gente fala isso, que sempre a história de vender o benefício. E aí você vai assim, você vende a furadeira? Não, a gente vende o furo na parede. E eu costumo dizer o seguinte, a gente não vende mais o furo na parede, a gente vende a experiência do quadro pendurado na parede. Então, quer dizer, a coisa vai além disso. E vou te dizer muito mais, e o inbound marketing é essa resposta, porque até então vendas estava focado para aquele cliente que já tinha despertado a necessidade pela compra. Inbound marketing vai antes disso. Porque muitas vezes o cliente ele passa pelo problema, ele sente a dor, mas não sabe o que resolve. Aí inbound marketing vem trazer esse cara, fora toda a característica de resultado. Por isso que agora, de 1 ano e meio para cá, de meados de 2014 para cá, eu direcionei a ação da empresa para inbound marketing. Porque é um marketing deixando de ser custo para passar a ser resultado mensurável
concreto. E principalmente, eu tenho gostado muito, quando eu também comecei a pesquisar inbound marketing, porque eu venho defendendo a filosofia de que marketing no meu departamento é uma cultura de gestão. E eu acho que a empresa tem que ter essa cultura de fazer uma gestão de marketing para a empresa como um todo. Bom, vamos então para o tema de hoje, inbound marketing. Como levar conteúdo relevante e útil para as pessoas? Como saber determinar o que de fato é útil e relevante? Falamos de uma nova forma de pensar. Queremos ganhar o interesse do usuário e não mais comprá-lo. Trabalhar com conteúdo em inbound é levar o conteúdo certo para a pessoa certa no lugar certo. Inbound marketing serve para atrair, converter, fechar a venda e encantar. Mas como fazer isso? Qual é a grande novidade? O que é esse tal de inbound marketing? Vamos ver um vídeo então que nos traz um pouco dessa ideia inicial para a gente começar o debate. Digital. Bom, essa é uma agência de Floripa, estava perguntando, peguei hoje lá pelo YouTube, lá, né, onde a gente tem os conteúdos à disposição sobre inbound marketing. Bom, a gente viu aí alguns conceitos. Eu queria passar para vocês, para a gente tentar desmistificar um pouco o que é o inbound marketing, né? De uma forma, tentar resumir, principalmente para o pequeno e médio empresário, o que é isso? O que é transformar esse desconhecido num interesse? Depois eu trouxe até algumas imagens aqui que o Hugo mandou para a gente falar sobre isso. Neverton, começar pela agência. O que é o inbound marketing? Bom, eu já tenho um pensamento até bem, digamos, bem simplificado e bem sintético sobre o que é inbound marketing. Até, aliás, para separar um pouco as coisas e mostrar e desmistificar o que acontece, que tem muitas pessoas que confundem marketing de conteúdo com inbound marketing. Na verdade, são coisas diferentes. Né? Enquanto o marketing de conteúdo é o processo de criação e estratégia do conteúdo em si, o inbound marketing ele foca muito mais no processo de estratégia para que você consiga mensurar todo o processo em torno do conteúdo que você cria para fazer o processo de atração. Eles se complementam. Eles se complementam. Né? Então, um não vive sem o outro. E a parte do branded content também, a parte de conteúdo de marca. Até eu estava conversando com o Hugo hoje por telefone, você comentou justamente sobre isso, né? Quer dizer, não tem como falar de inbound marketing sem falar de conteúdo, né? Não tem. Inclusive, o que a gente vê nos projetos de inbound marketing é que o conteúdo, ele talvez seja o grande gargalo, né? Ele seja o grande gargalo do processo de inbound marketing. Porque se o inbound, a grande questão dele é gere conteúdo relevante para engajar o teu público, e aí, como o Neverton falou, perfeito. Assim, enquanto o marketing de conteúdo tinha um planejamento um pouco mais solto do marketing do conteúdo a ser gerado, né, inbound marketing tem uma estratégia de trazer esse lead para perto da empresa e nutrir essa relação com ele para conversão. Né? Eu vou pedir para colocar a primeira imagem minha, aí que está lá como bônus, imagem 1, a gente fala do conteúdo útil. A gente tem algumas imagens que a gente trouxe, vou pedir para colocar. A gente está falando aqui de um conteúdo útil e relevante e é um conteúdo que permeia
aonde a marca atua, não só sobre o produto dela, né? Então, por exemplo, uma marca que vende óculos, ela pode falar de moda, ela pode falar de movimentos artísticos, é ter conteúdos que são permeados àquele universo, é isso? Exato. Uma coisa que é entre si útil e relevante... Pode trazer para cá de volta. E aí, voltando, acho que a principal questão do inbound marketing é o seguinte, é você já trazer o público antes mesmo deles estarem considerando a compra. Então, quando você fala, eu sou uma empresa de óculos, mas quando eu falo, por exemplo, em você pode ter mais de um óculos diferente, ou quão é bom ter óculos diferentes para compor com a tua roupa e com os teus estilos. Você está despertando essa pessoa... Por meio do conteúdo, Por meio do conteúdo. A gente falou isso porque na semana passada, em marketing de conteúdo, a gente trouxe um amigo aqui de uma empresa de óculos falando justamente sobre isso, né, o Fernando. E aí uma coisa importante, a gente já vai para o break, vamos falar muito sobre isso, que é a questão de utilizar, hoje praticamente as empresas adotaram o conteúdo, isso vai acabar levando para o inbound marketing, a gente vai ter também relações com as próprias novas, com as mídias tradicionais e as novas mídias, porque eu tenho visto muito falar-se das novas mídias, mas hoje tem muita empresa apostando em conteúdo, mas sendo divulgado pelas mídias tradicionais, né? Quando se produz uma série, um programa, a gente vai falar sobre isso. Antes do intervalo, um recadinho importante, uma dica gastronômica do Tantra ABC, onde é um local totalmente diferente, uma experiência gastronômica muito bacana. Um abraço aí ao Gabriel e ao Felipe por sempre nos ajudar e sempre aí trazer um prêmio aí, que é um almoço num lugar totalmente diferente. Fica aí a dica para o Tantra ABC. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta debatendo mais sobre inbound marketing. Are you fed up with constantly searching for the records you want? Are you tired and frustrated from always straightening out your LPs? Now with K-Tel Record Selector, this will never happen again. To choose your favorite music, tilt the first record forward. The others follow automatically. Pick your selection when it appears. To choose more LPs, lean the next record forward and wait for your choice. The Record Selector is a new space-age design for selection and storage of records. Fingertip control regulates the speed of Record Selector. To replace the records, tilt the first record forward. Record Selector, with a mind of its own, will automatically stop where the LP was taken from. End awkward selection and storage of LPs with Record Selector. Attractively finished in a gift box. K-Tel Record Selector, only $3.99. Olha, isso é tecnologia, demais, né? Tecnologia. E eu tô agora voltando com essa ideia de ter LPs, que eu acho do caramba, é melhor, ouvir LP é diferente. Aquele ruído é fantástico. A agulha, né? E eu tô pedindo para minha esposa de presente uma nova, umas vitrolas daquelas antigas, mas das modernas, mas das bonitonas. Olha, isso era uma coisa bacana, hein? Para você selecionar o seu LP, $3,99, a tecnologia para você escolher na ponta do dedo o seu disco. Tem muita gente que, os mais novos, nem sabem o que é isso, mas é importante a gente trazer um pouco da história da propaganda. Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Temos perguntas e comentários. A Cíntia aqui, ela está toda quinta-feira fielmente comentando o nosso programa. Obrigada, Cíntia. Eu vou fazer uma pergunta agora do Rodolfo Medeiros, de São Bernardo do Campo, e ele quer saber se o inbound marketing é relevante para pequenas empresas e se é necessário uma grande equipe para investir no inbound marketing. Pequenas empresas podem usar o inbound marketing ou é só para empresa já bem estabelecida? Não só podem, como devem. Eles devem. Ainda mais porque se hoje você tem todo acesso à internet e o usuário está buscando informação, você tem que dar essa informação para ele. Você precisa empoderar ele. Eu costumo dizer que a gente está na era do empoderamento. Educar, principalmente educar e dar informação para que o usuário ele possa ter o processo de decisão de compra nas suas mãos. Em cima disso, eu pedi a primeira imagem do Hugo, por favor, que eu acho bem interessante, que é a diferença do marketing de interrupção para o marketing de permissão, né, Hugo? Que vai um pouco disso que a gente está falando, de ter a permissão do usuário, né? Exatamente, como o Neverton falou, o inbound marketing, ele começou nessa questão do marketing de permissão. Por quê? Ninguém mais aguenta aqueles modelos, veja, estou assistindo minha novela, estou assistindo o meu filme e entra uma propaganda. Estou vendo meus e-mails e entra um spam. Isso é marketing de interrupção. Eu estou fazendo alguma coisa e sou invadido
pelo marketing. Isso acabou, isso tem que acabar. Hoje a gente fala do marketing de permissão, ou seja, até vamos pegar o caso do vídeo do LP lá, certo? Quer dizer, você tem um problema de guardar e selecionar os seus, certo? Então, então quer dizer, isso eu estou te trazendo uma informação que te ajuda. Né? E aí, respondendo a pergunta do Rodrigo... Rodolfo, olha só, se a tua empresa ela é especialista em algo, conta para o mercado. Tá? Você não precisa mais de ter produções hollywoodianas, tá? Para fazer o teu marketing e contar o quão bom você é no mercado. Certo? O inbound marketing traz justamente desse ponto. Né? E uma coisa que eu acho que é interessante, quando a gente fala principalmente da televisão, porque eu aposto muito na televisão ainda, é como as marcas começaram a passar a fazer não apenas storytelling, conteúdo, séries, programações para utilizar dentro da TV fechada, o crescimento da TV regional para você ter um conteúdo colaborativo e você fazer parte do conteúdo. Então, gera-se o interesse, quer dizer, a própria televisão veio se transformando. Eu estava conversando aqui com o Carreiras para a gente fazer um programa especificamente sobre como a TV está se adequando a isso e também está gerando esse processo. Vivi, mais perguntas? Temos mais perguntas. Tem um comentário também que a Camila de Diadema, ela está falando que achou o tema de hoje muito importante e interessante, que hoje o consumidor está cada vez mais exigente. E tem outra pergunta do Carlos Elídio, ele quer saber, utilizando o inbound marketing, como ele pode reduzir custos e aumentar os lucros dele. Bom, Carlos, né? Fez uma pergunta que quase nenhum empresário faz, né, Carlos? Reduzir custos, aumentar as vendas, né? Como fazer? Qual é a mágica? Vamos lá. Então é o seguinte, olha, reduzir custo. Eu digo o seguinte, para o empresário, R$10 gasto sem objetivo é caro. Sim. Certo? Gasto, mal gasto, corretíssimo, né? Certo? Então, o inbound marketing, o que ele te traz? Ele te traz a oportunidade de você saber quanto você trouxe de retorno efetivo em vendas em função de um investimento de marketing. Então, né, não é uma questão de reduzir o custo, mas é passar a investir um dinheiro de marketing e medir de forma mais concreta o resultado que aquilo te traz. E aí, unindo a resposta do Rodolfo agora há pouco, veja, se as empresas elas fazem coisas de qualidade, elas fazem serviços de qualidade, então elas precisam contar isso para o mercado e o cliente vai passar a se interessar muito mais por ela. E aí é que aumenta a receita. E uma das coisas que eu acho importante, quando a gente fala de resultado, obviamente sempre se pensa em resultado de vendas, mas pode ter resultado de awareness de marca, de crescimento. Muitas vezes o próprio empresário ele não consegue determinar bem qual o seu objetivo. Boa. Eu acho que aí é um grande problema. Se você não tem claro, não sabe muito bem qual é o seu objetivo, porque às vezes você precisa ganhar awareness de marca para depois ganhar venda e não ganhar venda. Enfim, é importante que você tenha claro o objetivo e, obviamente, se você escolher uma agência, a agência vai te ajudar a escolher esse objetivo, porque aí você vai poder ter mais claramente usar qual ferramenta utilizar, porque às vezes você ainda vai ter que utilizar, pode se utilizar de ferramentas como assessoria de imprensa, relações públicas, mas ainda vai utilizar as mídias tradicionais, da forma tradicional, vai evoluir, vai misturar, né? Em cima disso, eu queria a segunda imagem que você trouxe para a gente, Hugo, onde você fala aí dos visitantes, dos leads, as oportunidades e as vendas. Então, a gente tem as fases aí de atração, de seleção, da nutrição e da conversão. Neviton e Hugo, aqui é importante, na atração você fala do grande volume da audiência e encontrar a audiência nos canais digitais ou nos canais tradicionais, como a gente viu agora. A seleção, onde você entende a necessidade de qual informação ele está buscando, né? Acho que o nosso programa é um exemplo disso, né? Quem está buscando informação sobre marketing está levando conteúdo para o empresário, né? De certa forma, nós estamos fazendo inbound marketing via TV regional. Automação do processo. Aí depois você alimenta a audiência com esse conteúdo, aproxima a audiência ao longo do processo. Hoje a gente tem a colaboração dos nossos telespectadores enviando os conteúdos e depois a entrega dos leads. É mais ou menos por aí, é esse o caminho? Pode voltar para cá para os nossos especialistas agora. Bom, vamos lá. A imagem é perfeita e ela resume bem como funciona o processo para se criar uma campanha de inbound marketing, né? Na Dotcase nós costumamos dizer que para criar uma campanha que funcione, a gente precisa criar conteúdo com 3 itens primordiais: contexto, pertinência e relevância. Sem essas 3 coisas, não adianta você criar e escrever nenhum conteúdo que ele não vai funcionar.
parte da premissa do inbound marketing que você se transforme em uma referência no seu mercado de atuação. Como muito bem o Hugo comentou, se você é especialista na sua área de atuação, você precisa mostrar isso para o seu público. E então esses são os passos ideais que os empresários devem seguir. Então. E uma coisa importante que eu falo sobre a questão da comunicação não existe vender tudo para todo mundo. Então você precisa definir, empresário, quais são os públicos que você quer atender, o que no inbound marketing a gente chama de personas, criar certo? personas. Então assim, meu público é diretores de empresas de médio porte a partir de 40 anos. Meu público é jovens de classe média do ABC a partir de 15 anos. Porque percebe, quando você define quem são essas personas, e aí essa questão da relevância do conteúdo acontece como? Acontece porque você começa a criar conteúdo para aquele público, para falar no coração daquele público, certo? E aí que você começa a engajar essas pessoas dentro do que você está falando. E a criação das pessoas vai além disso, porque além de você criar essa, digamos, ficha do personagem, né, do seu cliente ideal, o inbound marketing ele trata a coisa muito mais próxima. Você sabe o nome da pessoa, você chama ela pelo nome. E eu volto, por isso que eu acho que a regionalização da mídia é fundamental. Isso. Óbvio que a gente está falando do digital, da internet, mas você quer saber do buraco da rua perto de você, não lá em Cubatão. E a regionalização da mídia é importante. Entender o comportamento dele no digital, né? Nos diversos canais digitais, como ele se comporta, o mesmo consumidor ele se comporta de formas diferentes, né? Muito rapidamente, naquela imagem, não sei se der para voltar a imagem também, tranquilo? Dá para voltar a imagem, pessoal? Veja só, por que a gente separa naqueles 4 itens? Porque uma coisa é você publicar aos milhares, aos milhões, dentro da rede social ou fora dela e não saber nada. O inbound marketing, qual que é a primeira fisgada dele? Você oferece um conteúdo rico para esse público, fala assim, você quer saber sobre óculos de madeira, não foi? Foi. Lembro. Você quer saber sobre óculos de madeira? Eu tenho aqui um vídeo sobre óculos de madeira. Para a pessoa ver o vídeo, o que ela tem que deixar? Nome e e-mail. Então essa pessoa, ela deixou de ser alguém livre no mundo para ser alguém que você sabe o nome e o e-mail dela. E como ela vem pelo interesse em óculos de madeira, você começa ali então a partir dali se comunicar com ela de forma direcionada. E tem um detalhe, né? Você vê como eu estava vendo esses dias a Globo, que agora está no celular, onde você vê a programação para acompanhar a pessoa, ela interage, ela faz o filme daquela cena e coloca ali. Isso. E um dos exemplos, infelizmente, aí que a gente teve foi dos atentados de sexta-feira em Paris, onde muitos usuários fizeram vídeos para muitas pessoas que estavam lá, fizeram vídeos para colocar nas redes sociais para acalmar as famílias e serviu de conteúdo para as grandes mídias daqui. E uma dessas pessoas foi o nosso colunista Kleber Carrilho, que está lá em Paris e toda semana ele traz uma opinião dele sobre o nosso tema. E sempre faz uma relação com a Europa. Mas nessa semana, infelizmente, ele teve que tratar de um assunto muito chato, que foram os atentados da última sexta-feira. O Kleber estava no Stade de France, acabou sendo um dos principais entrevistados por diversos veículos, como Band, Globo, SBT, Record, UOL, e ele traz um depoimento sobre o que ele viveu e como relaciona isso com a comunicação. Vamos ver. Olá, Luciano. Olá, amigos do ABC da Comunicação. Tudo bem? Hoje, infelizmente, eu não tenho outro assunto a falar a não ser sobre os atentados que ocorreram na última sexta-feira aqui em Paris. Eu estava no Stade de France, acompanhando o jogo Alemanha e França, e infelizmente presenciei de muito próximo algumas coisas que ocorreram. Porém, em termos de comunicação, a gente pode observar coisas muito positivas que ocorreram. A gestão de crise, o issue management das pessoas que faziam a comunicação no estádio deu muito certo. Afinal, depois da primeira explosão, algumas pessoas achariam que o ideal fosse evacuar o estádio. Isso não ocorreu e houve mais 2 explosões. Se as pessoas não soubessem gerenciar a comunicação naquele momento, provavelmente o estrago seria maior e mais vidas teriam sido ceifadas. Afinal, as 2 outras bombas explodiriam com as pessoas já lá fora. O jogo continuou normalmente e só no final a equipe de comunicação do estádio, tanto nos telões quanto no sistema de som, começou a comunicar, a falar sobre um incidente no exterior. Lógico que isso é muito interessante quando a gente pensa nas empresas. A gente tem que prever sempre quais são as possibilidades de crise
do nosso negócio. E aqui eles realmente souberam o que fazer. É claro que nem tudo é positivo, óbvio, depois de um incidente, de um acidente como esses. Afinal, a marca Paris, uma das marcas mais importantes no turismo mundial, está em baixa. Lógico que os turistas que viriam para cá nos próximos dias com certeza terão medo de vir. E a cidade que mais recebe turistas durante o ano em todo o mundo, com certeza vai ter uma baixa muito forte. Claro que essa reconstrução é algo que vai durar algum tempo. E eu acho que é fundamental que a comunicação seja muito bem feita, para que as pessoas voltem a ter confiança para vir para cá. É isso, infelizmente, com algumas más notícias, mas sempre pensando que com a boa comunicação é possível fazer com que as coisas tenham efeitos negativos menores. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado, Kleber. Eu tinha até deixado o Kleber à vontade para não participar essa semana, porque ele teve que fugir ali do estado da França, com o policial, enfim, uma série de coisas e muito chato, né, que aconteceu, mas ele ainda conseguiu fazer uma coluna falando aí da importância da comunicação num caso aí tão triste que a gente acabou vivendo. Bom, vamos continuar falando sobre inbound marketing e a gente vai deixar para o próximo bloco a gente falar essa questão do que é e do que não é inbound marketing, mas a gente sempre abre espaço para as agências do ABC. Porque a gente quer muito que as agências do ABC participem aqui, não apenas quem está na cadeira, mas com os vídeos. E o André Coimbra Bella, que é sócio da agência Insane, é especialista em marketing digital e também ficou apaixonado por inbound marketing, também traz a opinião dele aí sobre o que ele acha importante no inbound marketing. Vamos ver. Olá, meu nome é André Coimbra, sou diretor de marketing digital aqui na agência Insane e eu gostaria de compartilhar uma visão rápida sobre inbound marketing com vocês. Não quero ficar explicando o que é, o programa já vai estar bem detalhado a respeito, mas além de atrair o usuário, gerar aquele lead frio, morno, ir nutrindo, até ele ficar quente, aí sim você gera uma oferta, e enfim, eu gostaria de deixar como mensagem que você não trate isso como só mais uma estratégia de marketing para gerar resultado, gerar venda, tá? Que você coloque o propósito em primeiro lugar. Então pense em qual que é o problema daquele seu lead, né, daquela pessoa, olha por trás do lead, existe um ser humano, qual que é o problema? Como você pode ajudá-lo verdadeiramente, né? E coloque o propósito em primeiro lugar. Então pense em ajudá-lo, cria um relacionamento a longo prazo, vai nutrindo ele, vai criando esse relacionamento, vai ajudando de verdade, não pense só em vender, na oferta, na conversão, tá? Gere muito valor, mas muito valor mesmo, tá? E isso você vai estar não só nutrindo leads, convertendo, gerando vendas, mas você vai estar construindo aí uma cadeia de relacionamento muito forte. Isso é algo que não tem preço. Bom, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Andrezão, um dos grandes caras aí de marketing digital da nossa região. Ele deixou um ponto aqui importante que nós vamos começar o terceiro bloco com isso. Mas antes de encerrar o segundo bloco, eu preciso passar as notícias da semana. O Twitter lançou nessa semana a ferramenta Moments no Brasil. O recurso permite que os usuários acompanhem uma seleção de conteúdos relevantes definidos através de um processo de curadoria realizado por jornalistas do próprio Twitter, assim como veículos de mídia, em uma aposta da empresa para impulsionar o consumo de conteúdo dentro do microblog. A função também terá uma versão paga para anunciantes, que será chamada de Promote Moments. Você vê como todo mundo apostando aí no conteúdo. A Newmind Comunicação, integrante do Grupo LAN, conquistou a conta da Arouca Fechaduras, um grande player do setor de construção e reforma, que entra para o time de clientes da agência. Conta importante, hein, aqui para a agência da região. A versão deste ano do Content Marketing Brasil trará inúmeras novidades. O evento, que acontece todinho na web e é totalmente gratuito, contará pela primeira vez com a participação de grandes especialistas do Content Marketing Mundial. O conteúdo pode ser acessado no próximo dia 26 de novembro, das 9 da manhã às 18 horas, especialmente para os comunicadores brasileiros. A KB Comunicação, outra agência do Grupo LAN, passou a responder pelo relacionamento com a imprensa da MOD. Criada em 2013, a MOD é especializada em consultoria e desenvolvimento de estratégia para aplicativos mobile com análise digital e de performance. A empresa ainda entrega seu sistema ao cliente e trabalha com diversas plataformas on e offline. Aqui só um detalhe, vamos falar das plataformas também, né, que a gente esqueceu de falar no próximo bloco. E a Viva Cor Outdoor está veiculando a nova campanha da Universidade Metodista de São Paulo. O Outdoor convida os estudantes a participarem do processo seletivo da faculdade, que já está com inscrições abertas para 2016. A criação foi da Agência de São Paulo e OMR. Bom, a gente vai para um próximo intervalo, né? E na volta a gente debate mais sobre inbound marketing. A gente volta já.
Novos minis Aplausos e Philco. Agora, ainda mais potentes. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Essa é uma das grandes propagandas, eu estava lembrando delas. Que tem a primeira versão sem o capacete, da formiguinha sem o capacete, e a segunda versão com o capacete, porque era mais potente, fantástico. Você vê como eu falo que é os tempos da propaganda, os tempos de ouro da propaganda. Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Temos perguntas, vou fazer agora do Guilherme Miranda de Santo André. E ele está perguntando qual o papel das mídias tradicionais, como a TV, o jornal e a revista, no cenário do inbound marketing. Vamos lá. Bom, elas continuam importantes. Eu diria que só utilizar essas mídias tradicionais, eu diria que não vai funcionar do jeito que deveria funcionar. Se você só utilizar o inbound marketing, também não vai funcionar do jeito que vai funcionar. O ideal é você integrar as duas coisas. Principalmente quando a gente fala de empresas regionais que trabalham muito com a questão local. Sim. Você trabalhar geolocalização, então trabalhar conteúdos que atinjam esse público próximo vai trazer resultado. E até você falou de geolocalização, a gente vai fazer um programa ainda sobre geomarketing, né? Que é outra coisa que está crescendo muito, já estou estudando isso há um tempinho, o geomarketing é importante. E só colocando ainda das mídias, essas mídias estão virando omnichannel, né? Elas estão transmediáticas, elas estão apostando nas diversas plataformas de divulgação e vão utilizar o inbound marketing, o inbound e o outbound, né? Marketing, eles vão trabalhar já tem um termo que eles falam que é o online to offline. Justamente porque não existe mais essa coisa de digital. Nem só de offline. Hoje está tudo integrado, está tudo online, né? E a questão do mobile ela é tão presente que um caso muito tranquilo, você faz uma propaganda numa revista e coloca um QR Code. Certo? Então você está oferecendo alguma coisa por meio de uma entrevista, de uma revista, e você põe um QR Code, aquele código de barra todo picadinho, e a pessoa com o celular lê aquele código e entra no teu site exatamente na página onde ela vai colocar os dados dela, certo? Para ter aquele direito, ou ter aquele benefício, aquele bônus. Inbound marketing. E o próprio Google está com algumas ações voltadas para transformar essa questão da geolocalização para o digital e fazer essa integração do online com o offline. Eu acho que hoje é uma integração natural, né? Não dá para se pensar mais de forma separada e tratar como coisas distintas. Vivi, mais perguntas? Sim, o Carlos de Lídio de Santo André, ele está falando que adorou a definição de conteúdo e está perguntando qual o conteúdo mais significativo para a transformação social. Vamos lá, meus especialistas. Tem uma opinião, mas acho que vocês estavam falando coisas importantes. Vamos lá. Um termo muito falado hoje é a questão do storytelling. As pessoas querem ouvir histórias e o que a gente escuta muito, né, o que a gente lê muito, a gente vê na televisão, ou mesmo nas redes sociais, são histórias que às vezes não são muito boas, né? A gente viu aí atentados, desastres. Quando a gente fala de social, a gente precisa contar uma boa história. Exato. A gente precisa atingir o coração das pessoas. Exato. Então, acho que em escrever conteúdo, né, entregar um conteúdo transparente e sincero para fazer com que as pessoas enxerguem o que deve de fato ser feito. Existe uma coisa muito apática nas redes sociais. As pessoas só consomem o conteúdo, mas elas não tomam ação. Então a história precisa ser. E uma das coisas que a gente estava até falando forte. da questão da geração de leads é consumir o conteúdo, um passo, mas interagir. Engajar, defender, buscar, aí é um outro passo também importante. O termo é engajamento mesmo, né? Quantas vezes você vê um bom post que tem 2, 3 curtidas, nenhum comentário? Você vê um outro post muito melhor que tem diversos compartilhamentos, diversos comentários. Fica aí a dica, né? Engajamento é comentário e compartilhamento. Curtida mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, ou seja, o mundo precisa de boas histórias. Essa que é a grande questão. E quando a gente fala de marketing social, as pessoas precisam ter um start para se mobilizarem em função de uma boa causa. Então, para empresas que estão aliadas a boas causas, é fundamental fazer um marketing de conteúdo bem feito para que elas engajem as pessoas a vir nessa causa que ela... Inclusive... Só complementando, assim, uma coisa que as pessoas também esquecem, às vezes até os próprios gestores, é que as marcas também têm personalidade e têm a sua história. Sim. Né? As marcas criam a sua história, ela tem uma relação. E muitas vezes as pessoas querem saber a história
história das marcas. Eu, por exemplo, li um livro sobre a história da Benetton, eu achei fantástico, fui entender uma série de coisas, a história da Disney. Então, as marcas, elas representam a sua marca do seu restaurante, que tem 4, 5 anos, ela tem uma marca, ela tem uma história, né, Neto? E o engajamento social, ele pode agregar isso para as marcas. Exemplos que a gente viu há poucos dias. O Uber, com relação até ao atentado na França, eles disponibilizaram motoristas para poder fazer o trajeto totalmente de graça das pessoas para fugir de todo o alvoroço. O desastre aqui em Minas, Mariana, né? Vários grupos dentro do Facebook e outras redes sociais, eles se engajaram para conseguir água, mantimentos para levar para as pessoas que estavam precisando lá. Então, a história em si, toda essa história gerou um engajamento e as pessoas tomaram uma ação, de fato, ao invés de só ficar acompanhando e ficar reclamando de, mas você veste a bandeirinha, coloca a bandeira da França no seu perfil, mas esquece o que aconteceu em Minas. E aí não é uma guerra, né, também de qual tragédia foi pior, foram todas lamentáveis. A gente tem um outro ponto importante aqui, que é, como eu disse, muitas vezes fazer um papel meio de que educador, principalmente do pequeno e médio empresário que está começando a se aventurar nesse investimento em marketing e comunicação. E a gente estava comentando uma coisa aqui importante em off, até na produção do programa, de tentar definir e levar para o telespectador o que é o inbound marketing, mas também mostrar o que não é o inbound marketing, né? Porque, como em todo caso, infelizmente, nós temos situações de aproveitadores que se utilizam de um termo, de uma coisa correta, para ludibriar aquele empresário, coisas do tipo. Então, eu queria que os especialistas o que não é o inbound marketing, né? Porque também não é tudo uma maravilha, a fórmula do sucesso que vai tudo se resolver, vai vender espontaneamente. Como que é isso, Hugo? O Neto falou uma coisa muito interessante, que não é fórmula mágica. O inbound marketing não é. Não aperta um botãozinho, vai aumentar as vendas assim, não é tão fácil assim, trabalho todo mundo faria, viu? É planejamento, demanda um bom esforço. Exatamente. É mais transpiração do que inspiração. Exatamente. Tem algumas características de marketing pela internet que eles tratam de vendas explosivas. E o inbound marketing, ele não é venda explosiva, ele traz resultado efetivo, com certeza, ele traz resultado palpável, com certeza, mas ele não é aquela varinha de condão, certo? Que se faça as vendas, não. Precisa de trabalho duro, de produção de conteúdo e medição de resultado. Sim. E o interessante, o inbound marketing, ele prevê, na verdade, um crescimento orgânico. Exato. Logicamente que você pode e deve utilizar links patrocinados, né, as famosas campanhas pagas, mas a ideia do inbound marketing é você utilizar estratégias para crescimento orgânico. Por quê? Porque ao longo do tempo, todo o conteúdo que você criou, ele vai continuar trabalhando para você. E se ele é um bom conteúdo, ele vai atrair usuários que têm interesse, né? Vivi, mais perguntas? Temos mais perguntas. O Daniel Augusto de São Bernardo do Campo, ele está perguntando qual agência que é responsável por elaborar uma estratégia de inbound marketing. Eu acho que talvez a pergunta assim, na agência, quem é o responsável? O planejador, é o conteúdo, são os dois em conjunto? Como que se trabalha o desenvolvimento, né, do inbound marketing? Até algumas agências que de repente queiram atuar com isso, né? Sim. É o planejador, é o conteúdo, é o digital? Como que se trabalha isso? Na verdade é um conjunto aí, né, de profissionais envolvidos num projeto de inbound marketing. Então começa com alguém de planejamento, passa ali por alguém voltado para conteúdo, redação, vai também para a área de tecnologia, porque tem muito desenvolvimento por trás, tem integrações entre ferramentas, entre plataformas, então não é uma pessoa só. Mas inicialmente parte da premissa de ter um consultor, o chamado consultor de inbound marketing, que vai primeiro entender como funciona a empresa, como funciona o dia a dia, a logística do cliente, para entender ali o âmago do problema dele. Mas, na verdade, a gente está falando de multidisciplinas, multidisciplinas. Trabalhando dentro do projeto de inbound marketing. Eu queria passar a última imagem que o Hugo trouxe, onde a gente fala sobre resultado, e você coloca lá, sei o quanto investi na campanha? Sim. Sei o tamanho da audiência que ela gerou? Sim. Sei quantos novos leads
ela me trouxe? Sim. Sei quantos pedidos fechei nos novos leads? Sim. Aí a gente está falando de mensurar o resultado. Totalmente, né? Totalmente. Por isso que eu falo, um dos grandes dramas que eu vivi em marketing foi marketing ser encarado como custo. Então, qual que é a questão? Quando a gente coloca essas medições, é resultado sobre investimento, o famoso ROI, né? O ROI de marketing. A obsessão dos diretores de marketing. É isso. E números específicos, não é saber Exato. quantos acessos eu tenho no meu site. Não é isso. É muito mais que isso. E também quantos R$1.000 de vendas uma campanha trouxe. É aí que... E falar da tal famosa taxa de conversão. E tem o ROI e a taxa de conversão. É as coisas mais fantásticas. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa. Tinha tanta coisa para falar ainda sobre inbound marketing. Vivi, quais são os ganhadores da noite de hoje? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos que mandaram perguntas e ficaram acompanhando a gente aqui o programa inteiro. Quem ganhou o kit do ABC da Comunicação foi a Camila de Diadema. O livro Manual de Prioridades do CEO foi Rodolfo Medeiros, de São Bernardo do Campo. O almoço no Tantra ABC foi o Guilherme Miranda, de Santo André. E o jantar na costelaria foi o Carlos Delídio, também de Santo André. Lembrando que para retirar, vocês têm até 5 dias úteis para ir na sede do ABC da Comunicação, na Avenida Antártico, número 229. Obrigada e bom feriado. Obrigado, Vivi. Bom feriado. Bom, quero me despedir aqui do Hugo, entregando para você aqui o kit do ABC da Comunicação, umas lembrancinhas. Muito legal poder ter te conhecido. Acho que agora a gente vai estreitar muito a relação para levar muito conteúdo e palestras aí, de repente, em conjunto. A gente está aí para inaugurar uma área de educação dentro do ABC da Comunicação. Obrigado por trazer teu conhecimento. Muito legal saber mais sobre inbound marketing. Obrigado, viu? Muito obrigado a todos, muito obrigado à audiência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer novamente ao Vinícius, da Incandescente, que abriu as portas para a gente estar aqui. E eu estou à disposição de vocês para falar sobre o assunto. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Bom, meu amigo Neviton está aqui também um kit do ABC da Comunicação para você. Obrigado por ter vindo. A gente quer muito que a DotCase se aproxime mais ainda. O ano que vem tem prêmio. Quero ver os cases da DotCase lá. Né? E é importante que a gente consiga disseminar esse conteúdo e principalmente uma das agências do ABC que está focado numa especialidade com a inbound marketing. Isso é muito importante para os empresários. Obrigado. Eu que agradeço, Bonetti. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Hugo. Obrigado aos telespectadores. Eu estou dando algumas palestras, né? Então quem quiser tirar dúvida, me manda um e-mail, acessa o site, manda um e-mail para a gente. Eu dei uma palestra, inclusive, aqui no ABC para profissionais de arquitetura e decoração sobre marketing digital, né? Os 10 passos essenciais para se iniciar um planejamento de marketing digital. Então quem quiser pode entrar em contato aí que a gente conversa e tira as dúvidas. Muito legal. Bom, e nós vamos sair daqui, nós vamos lá para Berlim. Queria colocar a imagem aí. A gente vai saborear uma deliciosa costela agora lá com o Rodrigo, com o Daniel na Berlim. E se você quiser ir até lá para ficar conversando com a gente sobre inbound marketing, já que ficou com o gostinho de quero mais, fica o convite. Nós vamos estar lá saboreando essa deliciosa costela, uma cervejinha gelada. Obrigado ao Rodrigo e ao Daniel pelo apoio aí da Berlim. E antes de finalizar, um último recado. Como eu sempre venho dizendo, vem aí o ABC Meetings, que é o encontro de donos de agências do grande ABC. Nós vamos discutir o mercado para 2016, se tem crise, se não tem, o que as agências devem fazer, como nós podemos nos ajudar, muita troca de conteúdo. Sua agência não pode ficar de fora. Para você saber mais, ligue lá para a nossa sede no ABC da Comunicação, 4941-1377, ou mande um e-mail lá para contato@abcdacomunicação.com.br para que fazer sua agência participar. Não tem custo nenhum, a única coisa é que precisam ir os donos das agências para que a gente possa discutir no nível do CEO a visão do negócio, agência de comunicação na nossa região. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Costelaria Berlim, ao restaurante Tantra ABC, a livraria Leitura do Golden Square Shopping e a R Rubio Marketing Concept, que faz o nosso cenário. Semana que vem a gente volta debatendo outro assunto importante do mercado da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá!